O riso é um caso muito sério para ser deixado apenas para os cômicos. E por isso que desde Aristóteles, hordas de filósofos, de historiadores, de psicólogos, de sociólogos e de médicos, que não são nada bobos, encarregam-se do assunto. São os 4 mudos de Santo Antônio dos Lopes que me acompanham há mais de 15 anos, gente. Mais de 15 anos, isso aqui é a gratidão que eu tenho por eles. Os 4 mudos que aqui me acompanham. E eu quero fazer questão de fazer um discursozinho aqui para pedir o para pedir o apoio para o próximo prefeito de Santo Antônio dos Lopes, Eunélio Mendonça. Agora o outro. Agora o outro. Agora o outro. As publicações sobre o riso contam-se aos milhares, o que nos dispensa de estabelecer uma bibliografia, porque ela seria ora ofensivamente seletiva, ora interminável. Nos 10 últimos anos, o interesse pelo riso atingiu o auge, e isso em todas as disciplinas, para nos atermos à história. Não se passa uma semana sem que um livro, um artigo, um programa de rádio, um colóquio ou uma conferência trate do riso, nessa ou naquela época, nesse ou naquele meio. Esse interesse pelo riso não deveria surpreender. De fato, estamos imersos em uma sociedade humorística, uma sociedade que se quer ser cool e fã, amavelmente malandra, em que os meios de comunicação difundem modelos descontraídos, heróis cheios de humor, que se levar a sério é falta de correção. O riso é onipresente na publicidade, nos jornais, nas transmissões televisivas e, contudo, raramente é encontrado na rua. Elogiamos seus méritos, suas virtudes terapêuticas, sua força corrosiva diante dos integrismos e dos fanatismos, e entretanto mal conseguimos delimitá-lo. Rainha Itália, que é uma das mais conhecidas das uvas de mesa. Aqui a Perlona. Essa aqui é a Tardia de Caxias, que é uma uva, é uma variedade nova. E aqui a Rubi, que é uma mutação da uva Itália. Estas mais de mesa. Aqui do lado, Pederneiras. Aqui, por exemplo, tem... Ai, ai! Estudado com uma lupa há séculos por todas as disciplinas, o riso esconde seu mistério alternadamente agressivo, sarcástico, escarnecedor, amigável, sardônico, angélico, tomando as formas da ironia, do humor, do burlesco, do grotesco. Ele é multiforme, ambivalente, ambíguo, pode expressar tanto a alegria pura quanto o triunfo maldoso, o orgulho ou a simpatia. É isso que faz sua riqueza e fascinação, ou às vezes seu caráter inquietante. O riso é um fenômeno liminar, um produto das soleiras. O riso está a cavalo sobre uma dupla verdade. Serve ao mesmo tempo para afirmar e para subverter. Na encruzilhada do físico, do psíquico, do individual e do social, do divino e do diabólico, ele flutua no equívoco, na indeterminação, portanto, tem tudo para seduzir o espírito moderno. Fenômeno universal, ele pode variar muito de uma sociedade para outra. No tempo ou no espaço, apontavam-se mais de 80 teorias sobre a natureza e a origem do riso, e a lista prolongou-se. Se os etnólogos e os sociólogos exploraram largamente a panóplia geográfica do riso, os historiadores só recentemente se interessaram pelo fenômeno. Como sempre, preocupações ideológicas estavam na origem das investigações, e que depois do século IV os homens cessaram de rir, choraram sem descanso e pesadas cadeiras caíram sobre o espírito. Entre lamentações e remorsos de consciência, declara: seria extremamente interessante escrever a história do riso.
Em 1997, nos anais, constatando que o riso é um tema de moda e que, como sempre, a moda exprime um reconhecimento do interesse emergente de um tema na paisagem científica e intelectual, ele sugere abrir uma vasta pesquisa histórica sobre esse assunto. Antes e depois dessa data, a ideia germinou e numerosos oradores produziam estudos memoráveis sobre o riso em diferentes épocas. Porque, inconscientes da amplitude da tarefa, quiseram realizar, mas não é preciso ser um pouco louco para empreender sem rir, uma história sobre o riso. De qualquer forma, é sempre muito cedo ou muito tarde para fazer uma síntese. Esse assunto oferece ao menos uma vantagem, já que permite responder antes de todos os críticos. Não leve isso muito a sério. Inevitavelmente, trabalho incompleto, seletivo, demora-se muito. Em alguns aspectos, negligencia outros, mostra-se desenvolto aqui, maçante ali, cita muito, compila, esquematiza escandalosamente, esquece informações essenciais, adota às vezes um tom trivial, emite julgamentos parciais e contestáveis, aprovados por uns, recusados com indignação por outros. Tudo isso é de antemão confessado, assumido, reivindicado. Se um assunto como o riso não admite a fantasia, onde iremos procurá-la? O mais emocionante foi a do Chewbacca, aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste. E como é que eu fiquei continuo? prestando atenção. E como é que eu continuo agora depois disso? Júlia, seja muito feliz com a escolha dela. Outra preocupação que ritualmente os autores de obras sobre o riso devem ter o cuidado de consignar na introdução é avisar o leitor de que não se trata de um livro para fazer rir, nem compilação de pilhérias, nem receitas de animador. Eis aqui simplesmente uma contribuição para a história das mentalidades. Cícero já ressaltava que os trabalhos sobre o riso eram muito enfadonhos. A censura não é nova e é, aliás, injustificada. Dissertar sobre o riso é com frequência frustrante, já que é preciso abster-se de citar uma multidão de anedotas e segurar o riso para relatar como riam nossos ancestrais. Esperamos, apesar de tudo, que nosso propósito faça sorrir, voluntária ou involuntariamente. O que talvez não faça os puristas rirem é a flexibilidade, eventualmente abusiva no emprego de termos como burlesco, grotesco, satírico, paródico, humorístico. Conhecem-se, por exemplo, os debates ruboescos aos quais se dedicaram certos especialistas desprovidos de humor. A propósito da palavra humor, tem-se o direito de empregá-la a respeito dos gregos? Cícero tem humor? Ou é preciso reservar a palavra e a coisa como uma safra controlada para a Inglaterra depois do século VIII? Digamos claramente para nós, o humor não tem idade nem pátria, ele adquire formas diferentes, mas um camponês egípcio do Médio Império pode muito bem ter um senso de humor tão desenvolvido quanto o Oscar Wilde. O tempo não vem ao caso. Seguinte, essa história que o senhor passou 5 dias debaixo do rio, isso é verdade? Você já está mentindo, foi só 4 dias, sabe, né? Eu tô mentindo? Tá mentindo, eu não gosto dessas coisas, meu. Eu gosto de contar a verdade, sabe, né? Foi 4 dias que eu passei no fundo, sabe? Quando me tiraram do fundo, que meus filhos me tiraram, que eu fui para o hospital, cadê minha orelha? Não encontraram minha orelha. Tinha arrancado com tudo, né? Aí meu filho voltou e encontrou minha orelha na beira. Aí voltou e o doutor colocou ela ao contrário. Eu só escutava quando falava para trás de mim, sabe? Aí depois eu espiei no espelho e digo, doutor, olha como está minha orelha. Ele disse, rapaz, ele meteu a faca, tirou de novo e endireitou, sabe, né? Estava torto. Estava do contrário, sabe, né? A dificuldade essencial do empreendimento vem exatamente de aparente estabilidade do riso. Lendo as análises de Aristóteles sobre o assunto, tem-se a impressão de que os gregos de 23 séculos atrás riam como nós, com as mesmas nuances e pelas mesmas razões. Vamos então escrever 600 páginas por nada? É um acúmulo do escárnio. Tentemos justificar-nos. Em primeiro lugar, lembrando a importante distinção a estabelecer entre a prática e a teoria do riso. A segunda é evidentemente muito mais evolutiva e fácil de seguir em todas as épocas. Foram escritos tratados sobre o riso, exprimindo a opinião dominante sobre esse assunto na sociedade ou em certos grupos sociais. A história do riso é, antes de tudo, a história da teoria do riso. Ora, esta última inegavelmente mudou em virtude da mentalidade dominante. Já a prática revela-se claramente mais difícil de perceber. As fontes são dispersas e muitas vezes enganadoras. A prática do riso evolui de maneira muito mais lenta e imperceptível que a teoria. Entretanto, mesmo nesse nível, deve ser possível fazer uma ideia. Os sociólogos atuais pensam, por exemplo, que o riso, no próprio seio de nossa sociedade humorística, é um retrocesso. Cabe-nos verificar
consultando crônicas, diários, obras literárias e artísticas e todo testemunho suscetível de carrear indícios, fazemos uma ideia sem dúvida muito aproximada, mas quem diz que a história, sobretudo a das mentalidades, é uma ciência exata? Traçar conjuntamente a história da prática e da teoria do riso não é o mais fácil, mas também não é o menos interessante. Não é curioso, por exemplo, constatar que atualmente vivemos uma dupla contradição? De um lado, muitos têm a impressão de que o riso está voltando, já que ele se ostenta por toda parte. Por outro lado, rimos cada vez menos, apesar de todas as ciências alardearem os méritos quase milagrosos do riso. O grande riso de Demócrito, não seria de fato a resposta apropriada? Se verdadeiramente nada tem sentido, o escárnio não seria a única atitude razoável? O riso não é o único meio de nos fazer suportar a existência? A partir do momento que nenhuma explicação parece convincente? O humor não é o valor supremo que permite aceitar sem compreender, agir sem desconfiar, assumir tudo que sem levar nada a sério? O riso faz parte das respostas fundamentais do homem, confrontando com sua existência. O objetivo é reencontrar as maneiras como ele faz uso dessas respostas ao longo da história. Exaltar o riso ou condená-lo, colocar o acento cômico sobre uma situação ou sobre uma característica, tudo isso revela as mentalidades de uma época, de um grupo, e sugere sua visão global do mundo. Se o riso é qualificado às vezes como diabólico, é porque ele pode passar por um verdadeiro insulto à criação divina, uma espécie de vingança do diabo, uma manifestação de desprezo do orgulho, de agressividade, de regozijo com o mal. A civilização cristã, por exemplo, fica pouco à vontade para dar lugar ao riso, ao passo que as mitologias pagãs lhe conferem um papel muito mais positivo. Pode-se rir e pode-se rir de tudo. A resposta a essas questões exige posições existenciais fundamentais. Oh my gosh, they're coming. Por fim, uma última dificuldade: o riso tem um aspecto individual e um aspecto coletivo. Uma história do riso é ao mesmo tempo uma história da festa, que coloca outra ordem de problemas. A junção dos dois não é evidente. Há festas solenes sem riso, contudo nas dionisíacas, no carnaval e nas saturnais, na festa dos loucos. Admite-se que a festa, como o riso, rompe o curso ordinário das coisas e que seus vínculos são essenciais, porque ambos abrem uma janela sobre outra coisa, sobre outra realidade, quebram o circuito estabelecido entre a reprodução social e a adesão dos homens no curso de um júbilo material, em que o excesso de energia ou dinamismo próprio da espécie se abre sobre a premonição utópica de uma existência infinita, em que o homem não estaria mais confinado nos quadros sociais. Não se tratara de traçar a história da festa em si mesma, mas de explorar as relações complexas que ela estabelece com o riso, para aliviar a força social, política e cultural deste, que tanto pode ser um elemento subversivo quanto um elemento conservador. O riso não tem implicações psicológicas, filosóficas nem religiosas. Sua função política e social, quando se pensa na sátira e na caricatura, é igualmente importante. O riso é um fenômeno global, cuja história pode contribuir para esclarecer a evolução humana.